E aí vocês podem utilizar ali o campo, né, de envio de perguntas para fazer a comunicação aqui, tá? Fazer os registros de dúvidas, né, comentários, contribuições. E aí eu vou dando uma olhadinha aqui paralelamente e também ao final a gente deixa um tempinho para as dúvidas. Eu vou fazer uma apresentação de algumas das principais funções de atualização do programa, né, o que há de novo aí no Maxiliar 2024. Meu nome é Andrea, eu sou trainer desde 2017, mas trabalho com software desde meu doutorado, né, que eu trabalhei em meados de 2014, 2015 com um programa de análise de dados no meu doutorado. Em 2017 me tornei trainer e em 2021 me tornei trainer em língua portuguesa. Em 2020, né, me tornei trainer em língua portuguesa aqui nos seminários online e em 2021 recebi a minha certificação. Então, é um prazer estar com vocês aqui para falar um pouco mais, né, das novidades do programa. Depois também, no finalzinho, eu deixo aqui o meu contato, se alguém precisar tirar outras dúvidas, quiser também bater um papo. A nossa agenda de hoje, ela é uma agenda de apresentação de algumas funcionalidades, né? Então, não é um webinar de introdução do programa, como nós teremos agora em dezembro, mas ele vai focar nas principais atualizações. Então, serão apresentadas algumas novidades aí na interface, o que mudou da interface, né, algum comparativo ali com o layout anterior e o agora, né, por que essa mudança, algumas funcionalidades ampliadas ali da parte, né, de assistência da IA, a transcrição automática é uma das funcionalidades mais esperadas, né, por muitos anos aí de atualização do programa, agora nós temos também, e algumas novidades para análise de tendências, né, para que a gente possa, são funções de apoio, né, para análise ali de avaliação de padrões, tendências, então uma ampliação bem bacana. Além de outras pequenas mudanças, né, que ao apresentar aí o layout de visualização para vocês, eu vou comentando, né, quais são ali as outras mudanças. Então, só para lembrar, né, que o assistente, né, da IA, ele está disponível, né, para os usuários aí da versão 24, para quem tem a licença estudante, assinatura anual, né, ou a licença ali de assinatura de 3 e 5 anos. Então, somente essas condições é que vocês podem fazer aquisição ali do assistente. Existem algumas configurações que o assistente ele é de acesso gratuito, mas ele tem uma limitação para pesquisa e existe os pacotes, né, para um uso maior, mas aí eles precisam ser adquiridos. Então, vale vocês usarem, né, o canal para avaliar a elegibilidade, né, se vocês têm ali ou não este recurso, as licenças, e se você tem um recurso que é gratuito, vai usar um pouco menos, ou se você precisa, né, de um recurso aí que você usa um pouco mais, e aí tem que fazer as aquisições. Também convido vocês já para ficarem de olho no congresso, então voltamos a ter a nossa conferência aí presencial, né, nós tínhamos aí uma conferência presencial, com a pandemia ela ficou um pouco stand-by, agora está retornando, então dia 28 de fevereiro do ano que vem, voltamos aí com a conferência presencial, com várias possibilidades aí de fazer, né, network, apresentação de trabalhos, ampliar, né, as possibilidades de visualização ali também de aplicação do software. E aqui também depois eu deixo para vocês também ali no chat o meu contato, caso vocês tenham ainda alguma dúvida do que a gente for apresentar hoje. Então, voltando aqui à nossa agenda, a gente vai falar primeiro das novidades. Opa, desculpa, gente. Vamos falar primeiro das novidades aqui da interface. Então, já vim aqui para o programa, já estou com a janelinha aberta. Vocês já estão vendo o meu programa aqui? Boa tarde para quem está chegando. Tem gente dando boa tarde aqui, desculpa, a gente nem tinha isso. Boa tarde para quem está chegando. Sejam bem-vindas aí todas as pessoas participantes. Estamos com uma sala bem cheia, coisa boa. Então, vocês já estão visualizando? Vocês têm que dar um ok aqui. Eu estou com a tela do programa já aberta, tá? Ah, legal. Obrigada.
Então, aqui eu estou numa visualização com o fundo escuro, já com a tela escura, mas a gente pode fazer os ajustes, né, rapidamente aí também para o fundo claro. E eu vou mostrar para vocês onde é que a gente faz o ajuste. Então, você entrou no sistema, a visualização é essa. Em termos de visualização, a distribuição da visualização é muito semelhante, né? Ela não teve tantas alterações em distribuição, é mais no layout e no visual mesmo. Então, a gente continua tendo aqui toda a organização de documentos, toda a organização de códigos ou categorias aqui, a parte da documentação e a parte das análises. Então, essa distribuição, ela continua. A diferença é que a gestão dessa distribuição, antes nós tínhamos aqui, né, logo na parte do iniciar, nós tínhamos algumas configurações aqui para fazer a gestão dessas janelinhas. Agora ela está um pouco diferente, e aí eu já vou mostrar para vocês onde é que vocês vão fazer esses ajustes agora. Para a parte do layout, o visualizador das 4 janelinhas, então agora você tem aqui no link direto, na barra superior, tá vendo? Esse é o link que vocês vão fazer o ajuste das 4 janelinhas de forma mais rápida, tá vendo? Ajustar aqui o layout da forma mais rápida ou aquela forma que atende vocês. Da melhor, né, o jeitão que vocês gostam de trabalhar com essa funcionalidade. Aqui no cantinho superior, costumava ficar. Opa, vou pegar aqui a canetinha, ó, tá vendo? Aqui no cantinho superior direito costumava ficar algumas funcionalidades também de configurações. E agora elas mudaram. Então, elas vieram daqui para cima, aqui para o cantinho de baixo. Ó. Agora elas estão do lado esquerdo e para baixo. Antes era do lado direito em cima, agora ela está do lado esquerdo lá embaixo. As funcionalidades com algumas configurações e também consultas. Então, vocês vão encontrá-las agora aqui do outro lado. E aí eu já vou mostrar para vocês algumas das funcionalidades. Aqui continua a parte de configuração. Então, a parte de configuração principal. Aqui encaminha também para feedback. Então, vai para uma página web de comunicação com a web. Aqui continua a parte de consulta. Inclusive, para você procurar as atualizações aí da licença. Então, aqui a gente tem, ela só mudou para o cantinho. Outra função que mudou também aqui no cantinho foi, vou pegar a caneta novamente, antes nós tínhamos aqui no cantinho também direito inferior, né, a chavinha para mudança de claro e escuro. E agora ela veio para cá, ó, mudou para o cantinho esquerdo, está aqui. Chavezinha para uma mudança mais rápida de claro e escuro. Lógico que lá, aqui no ícone, né, de configurações, você também pode acessar, mas aqui ela está com um link mais rápido. Então, a gente pode fazer aqui a mudança rapidinho. Ele vai pedir para fazer a reiniciar. E aí, rapidinho, a gente tem a nova visualização. Vocês vão ver que a parte superior, ela continua no modo dark, né, dark de visualização. Então, a gente ainda tem um modelo aqui de fundo escuro, justamente por uma escolha de visual e layout mesmo do programa, para que a gente tenha mais destaque ali também nas funcionalidades. Mas aqui a gente pode fazer a troca. Né? Então, dependendo da sua preferência, eu tendo assim a trabalhar bastante quando vou ficar muitas horas, utilizar o fundo escuro, por causa do conforto visual, da redução da fadiga visual também, gosto bastante. E nas apresentações, muitas vezes as pessoas, como estão visualizando do outro lado, elas gostam aqui do fundo claro também para visualizar, e aí vocês fazem os ajustes, né, necessários aí, de acordo com as preferências de vocês. Mas aqui estão, né, algumas das mudanças. Outra mudança é porque antes nós tínhamos também algumas possibilidades de fazer alterações de ajustes rápidos nas janelas. Então, a gente podia fechar, né, as janelas. Vocês vão ver que agora a gente não tem mais o ícone de função fechar, só minimizar e alguns ícones de ajustes aqui. A gente tem um visual muito mais clean para cada janela. A ideia era deixar, né, um visual mais clean mesmo. E aí as funcionalidades elas se tornaram um pouco mais rápidas também
para manuseio dessas janelinhas. Então, antes, você tinha lá na função também iniciar as configurações das janelinhas que vocês gostariam de trabalhar. Agora, a visualização, esse ajuste é na própria janela. Eu já vou mostrar para vocês. Então, aqui, se eu diminuir, por exemplo, André, eu não vou trabalhar agora com a parte de documentação, então eu posso diminuir, eu vou trabalhar com a parte de codificação. Então, eu vou deixar só a minha janela de códigos e só a minha janela aqui dos arquivos. E também não vou trabalhar nada com análise nesse momento, porque eu ainda estou no processo de codificação e tudo mais, então eu vou deixar minimizado aqui essa outra janelinha. Terminei meu processo de codificação, agora eu quero voltar a acessar meus documentos. Então, rapidamente você vem aqui, ó, onde eles ficam agora alojados, ó, fico neste modelinho aqui, Standby, e a gente clica novamente e abre de novo, ó, documentos e codificação. Então, a gente vem aqui, abre novamente documentos, abre novamente a lista. Então, se eu quiser diminuir código nesse momento, se eu quiser diminuir o documento, qualquer ajuste que vocês queiram fazer naquele momento, vocês podem diminuir e depois acessar e abrir novamente. Então, essas são algumas das mudanças aqui em termos de visualização. E aí a gente tem um layout muito mais clean aqui na barra também de funcionalidades. Vocês vão ver que ela tem alguns dos ícones permanecem, o mesmo número de funções, algumas outras, principalmente aqui na parte de ferramentas visuais, temos algumas funcionalidades novas, principalmente para análise de tendência. No MaxDict também a gente tem aqui uma funcionalidade a mais. Na parte do uso daqui do Team Count também, você precisa já, inclusive, deixar acessado para poder até fazer a parte de transcrição, se vocês forem fazer a transcrição automática. Mas a ideia, é que a gente tenha uma barra de funcionalidades, uma barra de ferramentas aqui em cima mais acessível, mais prática, mais clean, mais funcional também, e que tenha ali os destaques rápidos, para os acessos, que a gente tenha uma boa experiência de uso e acesso mais rápido e ágil. Então, vocês podem, porque algumas pessoas falam, André, sumiu aquelas janelinhas que eu fechava, abria. Então, é tranquilo, vocês só vão trabalhar agora com elas aqui, fazendo a diminuição e depois aqui faz o acesso e elas vão abrir novamente. As funcionalidades de configuração, então, ficaram aqui embaixo, no cantinho esquerdo, e a parte também da mudança de chave ali para fundo claro e fundo escuro aqui no cantinho esquerdo, inferior também. Então, acho que de interface a gente pega, e passa já aqui as principais funcionalidades. E em termos da interface ainda também, nós temos aqui, deixa eu ver se eu consigo fechar bem a janelinha aqui, está bem em cima, a parte de documentos, para o acesso de pesquisa, tanto no documento quanto na área da lista de codificação, para a parte de análise, nós temos agora a função de pesquisa na própria barra. Então, antes ela ficava aqui num cantinho, agora a gente tem aqui, a gente tem uma linha menos aqui, que deixa o projeto mais clean, e aí as funções de pesquisa, elas estão aqui também já na própria barra. Aqui, rapidinho, vocês localizam qualquer termo que vocês tenham interesse para busca, tanto nos arquivos, quanto nos arquivos já, nos segmentos codificados, naquele material já analisado também. E deixa eu só... Essa janelinha hoje do programa está aqui, tá, gente? Deixa eu colocar aqui do ladinho. Em termos também de visualização, deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Uma outra funcionalidade que foi para a barra, que também trouxe mais agilidade e rapidez, foi a função aqui da paráfrase, tá vendo? Então, nós já temos se manter aqui as mesmas funcionalidades para a codificação, para o processo de codificação a partir aqui do documento, e agora a gente tem aqui o acréscimo, da função paráfrase bem rapidinho aqui junto dessas funções, o que dá uma agilidade também na hora da categorização, se você já for usar a função da paráfrase.
Então, quando você clica aqui, ela vai ficar ativada, e aí qualquer segmento que vocês tenham interesse de parafrasear, ela vai abrir o campo da paráfrase, mas vocês também podem usar ali o recurso da inteligência artificial. Então, você pode também escolher, olha, o idioma desejado, ler a política de privacidade do machine learning aqui, né, e todas as premissas presentes aqui, depois de ler e concordar com as premissas de uso, você pode dar aqui o OK, e ele vai te ajudar nesse processo da paráfrase, né, ou parafrasear aqui também os textos. Então, só lembrando que o assistente, vocês precisam fazer a avaliação, a pesquisa antes, se vocês têm ele né, no formato limitado, ou se vocês têm ele no formato limitado e tem que fazer a compra dos pacotes. Então, aqui ele vai concluir, eu vou dar OK, e ele vai aparecer aqui do ladinho, tá vendo? Já aparece aqui a paráfrase. Então, dá uma agilidade boa, né? Porque você está lendo o texto, você está lendo, está codificando, está parafraseando, pode também já inserir, né, suas perspectivas de discussão, de análise, perspectiva analítica, de discussão do material, pode já acrescentar discussão junto com o referencial teórico, então isso dá velocidade, né, para a análise e ao mesmo tempo também uma possibilidade de ampliar essa análise, né? Além de torná-la mais ágil, também ampliada. Você ganha tempo, né, para dedicar ao que interessa mesmo ali também, né? A parte de discutir também os resultados. Muitas vezes a gente tem... É muito comum na pesquisa qualitativa nos aprofundarmos muito, um grande volume de informações e depois a gente tem vários resultados e não aprofunda a discussão, né? Então, essa é uma possibilidade que a gente tem aqui de dar, né, agilidade para o projeto, mas ao mesmo tempo para análise, mas ao mesmo tempo você ganha essa perspectiva temporal aí para trabalhar de forma também mais analítica e ganhar um tempinho para aprofundar a discussão. Então, algumas mudanças aí de layout, né, a gente contempla aqui. Eu vou apresentar agora, aqui seguindo nossa pauta, a parte da IA. Então, onde mais nós temos a parte da IA? Então, eu já comecei apresentando para vocês aqui da paráfrase, né? Então, tem a possibilidade aqui de trabalhar no momento de parafrasear, de apoio. Nós também temos a possibilidade de trabalhar essa funcionalidade dentro do texto. Isso a gente já tinha antes, né? Continua ali. Opa, deixa eu tirar a paráfrase aqui, ó. Vou despressionar. Nós já tínhamos na versão anterior, 2022, e ela agora tem uma atualização aqui em termos de apoio, então nós temos a possibilidade de resumo da seleção do texto, então eu tenho uma entrevista aqui e eu quero fazer um resumo de um trecho da minha entrevista. Então, eu vou selecionar o trecho de interesse e eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e eu vou pedir aqui para o assistente, para a IA, me fazer ou um resumo dessa seleção, ou parafrasear essa seleção, ou me sugerir alguns códigos para essa seleção. Aí eu vou pedir aqui para confirmar, e aí ele vai fazer a leitura, a análise, ou construir, né, uma perspectiva de resposta ali para a gente, e ele vai fazendo a leitura, tem essa sinalização da barrinha, fazendo a leitura, e depois de um tempo ele abre uma janelinha ali com as perspectivas, né, e propostas para a gente. É lógico que é uma grande facilidade, né, gente? Uma grande possibilidade de dar uma velocidade, né, para os nossos projetos incrível. Mas ainda assim, vale a pena você estarmos, né, todo pesquisador, né, toda pessoa que vai utilizar aqui para análise, estar muito apropriado do seu dado, porque por mais que há uma possibilidade de um apoio aqui, né, nessa construção, que pode ser inclusive conjunta, né, com o pesquisador, mas é importante ter uma apropriação bem significativa do seu dado para que você possa analisar, inclusive, se está fazendo sentido, né, o que está sendo sugerido aqui também. Então, ele está sugerindo aqui, ó, motivação, né, para trabalhar voluntariamente, e aí ele vai te dando não só as sugestões da parte da codificação, quanto também aqui
um resumo, né, da explicação por que, né, esses elementos aqui podem ser, constituir, né, uma codificação como essa. Então, aqui a gente tem alguns, ele até sugere, né, alguns códigos temáticos, difere de alguns códigos aqui também interpretativos, e aí você pode fazer a seleção daquilo que você acha que faz sentido, de acordo com a sua apropriação do material, aquilo que faz sentido você manter. E aí depois também, uma vez codificado, você pode fazer os ajustes, né? Ele vai te dar apoio nessa codificação, mas também depois, ó, tá vendo? Ele vai te dar apoio na criação do código. Não quer dizer que ele vai codificar tudo para você já não, né, gente? Ele vai dar a sugestão, mas depois você tem que ir lá e rastrear, né? E também o resto dos elementos, as outras partes dos textos, as outras falas dos outros participantes, e vai ter que colocar aqui. Ele vai criar a capinha, né, fazendo essa menção para você da sugestão do código, mas você ainda precisa alimentar essa codificação. Ele não vai, a partir do momento que ele cria, ele pega todo o contexto daquilo, aquele conteúdo daquilo e já coloca ali dentro. Não. Né, ele vai fazer essa sugestão, mas ainda assim você vai precisar alimentar esse processo aí com as informações, outras informações que tiver do mesmo código, né, da mesma temática dentro da própria entrevista, ou vai em outras entrevistas também buscando esses elementos. Então, aqui ele criou aqui essas duas perspectivas para a gente, mas não há nada que depois você também não possa vir aqui, renomear e fazer os seus ajustes. Olha, ele deu uma ideia, agora eu ampliei a ideia, segui com a análise, encontrei outros elementos e entendo que agora eu posso fazer a fusão desses dois códigos, eles não fazem mais sentido ficar de uma forma só, eu também posso alterar aqui a titulação. Nós tivemos aí um pouco um aumento, né, do número de caracteres aqui também para nomear a codificação, então você pode estender até a janelinha aqui um pouco mais, porque ele vai ter uma ampliação aqui. Antes a gente tinha uma limitação um pouquinho aqui da titulação, mas também depende do autor, né? Tem autor que ajuda a gente a construir, inclusive, a titulação dos códigos e das categorias, para que elas não sejam extensas, para que elas sejam diretivas, né? Assertivas, enfim, tem referencial teórico, né, que nos dá suporte também para essa construção, desde a parte da criação da titulação até tudo aquilo que constitui um código ou uma categoria. Ou se difere, ou se não difere, se um é pré-requisito do outro. Então, precisa também ter um aprofundamento da metodologia que vocês querem seguir para ver quais são as funcionalidades que vão dar apoio e suporte para vocês. O software, ele tem inúmeras possibilidades aqui, principalmente na perspectiva de análise quali. Né? Ele é muito completo, nos atende em várias frentes, nos atende de várias formas, atende várias metodologias, com várias técnicas, né, inclusive da pesquisa qualitativa, mas sempre é importante a gente ter o direcionamento teórico, para que esse direcionamento teórico deixe a nossa caminhada mais assertiva, né, mais objetiva, mais assertiva, para que a gente não acabe aí se perdendo pelo caminho, né, em meio a tantas funcionalidades e possibilidades que o software traz. Então, aqui deixa eu tirar esse aqui que ficou sem nada. Então, essa é uma das possibilidades da IA. Outra que nós temos a partir da codificação presente aqui, deixa eu abrir uma codificação presente no modelo em língua portuguesa, vou pegar esse aqui, ó, influência familiar. Eu estou trabalhando com um modelo que vem no programa, tá, gente? Quando vocês fazem a instalação dessa versão 2024, quando vocês abrem, ele tem a janelinha inicial e aí vocês acessam lá os idiomas, né? Eles eram 6, agora nessa versão atualizada entrou também em turco, então temos aí 7 modelos, né? De idiomas diferenciados e aí inclusive esse aqui em língua portuguesa. Aí eu posso usar também a IA para me dar apoio, então eu posso usar a IA para me dar apoio aqui no texto, como a gente viu, tanto para o resumo do texto, quanto para parafrasear o texto, quanto sugerir novos códigos. Depois de codificado o material, eu também posso usar a IA aqui no código para me dar apoio também. Ó. Então aqui está a ferramenta. Ó. Eu posso resumir os segmentos codificados contidos aqui. Então eu tenho 8 segmentos codificados, dos meus participantes e eu quero fazer um resumo do que eles estão me contando ali nessas 8 frases já codificadas.
E aí também aqui eu posso ter uma sugestão de outros códigos. Então aqui eu também posso trabalhar essas funcionalidades com o apoio da IA. Outra possibilidade que a gente tem da IA é para trabalhar na função de análise e na parte da grade de resumos. Então, aqui na grade de resumos, eu abro a grade. E aqui eu vou ter os segmentos codificados, tá vendo? Ó? As janelinhas com os segmentos codificados. Deixa eu pegar esse da influência familiar aqui, deixa eu diminuir aqui, ó. Eu vou diminuir aqui, vou ficar aqui nas entrevistas. Então, aqui, ó, influência familiar, ó. Ele dá até um destaque quando já tem um material que já está com um resumo. Então, aqui tem um resumo, ele vai estar em verdinho, tá vendo? Todos esses bloquinhos aqui que já estão com essa coloração verdinha, quer dizer que ele já tem um resumo. E os que ainda não tem, a gente pode aí trabalhar na questão dos resumos. Eu gosto bastante da funcionalidade dos resumos, porque ele traz essa perspectiva já também da analítica para a gente de discussão de resultados. Por exemplo, eu quero trabalhar aqui, vamos pegar uma codificação aqui para a gente, aqui. Então, aqui ele está contando, né, é o entrevistado, a pessoa entrevistada 1, a pessoa 1, está falando aqui da influência familiar, os outros eu já trabalhei, vamos supor que eu já tenha trabalhado, né, aqui os meus resumos, faltou essa codificação. Aí o que eu posso vir e fazer manualmente, ó, de forma manual, as minhas observações, como eu também posso pedir apoio aqui do assistente. E aí eu posso pedir um textinho mais curto, um texto padrão, um texto mais longo. Eu vou pedir um texto padrão em língua portuguesa, poderia pedir já para ele me colocar em outro idioma. Vou confirmar ali com as políticas de uso. É importante que quem está dentro da área acadêmica, que tem pesquisa, né, com seres humanos e os protocolos de aprovação, comitês de ética, é importante avaliar dentro da sua universidade como estão as... Opa, acho que é por isso que ele não tem, né? Um texto muito pequeno. Deixa eu ver outro aqui. É bom avaliar as premissas, né, de cada programa de pós-graduação e comitês de ética, como estão as políticas de uso, né, da IA nas análises. E também, no próprio site, né, do MaxQDA, tem na página de web, tem toda uma área específica, né, tratando só das questões da IA, como é que funciona. Ali, quando ele pede, né, ele te apresenta as políticas de privacidade para você ler e concordar, ele também traz todas as premissas de como é que funciona. Então, mesmo assim, você que escolhe o que vai ser colocado na IA, então eu sugiro também que vocês fiquem sempre atentos a nome dos participantes, nome de locais, tudo aquilo que vocês precisam preservar, sigilo e anonimato, né, é que vocês retirem, né, da área ali dos textos que vocês vão colocar dentro da IA. Tá vendo? Ó? E aí ele faz aqui o resumo para a gente. Eu deixei um resumo mais extenso, mas poderia ter também escolhido um resumo mais curto. E aí ele também dá essa possibilidade para a gente. E vocês vão avaliando aquilo que faz mais sentido. Ah, vou dar uma lida aqui. Não, o extenso tem informações adicionais que talvez não faça sentido nesse momento ter numa perspectiva de resumo. Aí você vai lá e vai fazendo ajuste. Olha, não, eu quero esse resumo mais estendido, eu quero ele completo. E vocês vão fazendo aí os ajustes necessários. E aí depois vocês podem trabalhar com uma tabela de resumos, podem exportar, para trabalhar também fora do programa, discutir com a orientação, coordenação do projeto, né, toda essa grade de análise e discussão que vocês podem ir construindo nessa modalidade. Outras possibilidades que a gente tem também... Opa! Deixa eu tirar aqui. De visualização, que ficou mais clean também, é depois que a gente trabalha a codificação, se você clicar, por exemplo, aqui em influência familiar, antes a gente clicava, ele tinha uma tabela bastante extensa, um layout não era tão clean. Em termos de funções, não mudou
muita coisa, mas em termos de visualização, ele está muito mais clean. E você ainda consegue deixar ele ainda mais clean, configurando aqui só as colunas que você gostaria de deixar. Então, essa também é uma mudança que ficou bem bacana. Ficou mais clean, né, mais enxuto, mais fácil também de achar as informações aqui de forma visual muito rápida. E vamos voltar para cá. O que mais que a gente tem aqui? Então, falamos um pouquinho de algumas alterações da interface, algumas funções ali de apoio da IA, nosso assistente. Vamos falar um pouquinho da transcrição automática agora, a mais desejada, né? A mais esperada, a mais desejada. Já estou vendo gente bastante mandando pergunta aqui no privado. Vão registrando aí já as perguntas, as dúvidas, que daqui a pouco já vou finalizar a apresentação para a gente discutir um pouquinho. A parte de transcrição, vocês precisam estar logados. Para fazer o login aqui no... Deixa eu mostrar aqui para vocês, peraí. Será que eu consigo entrar aqui? Não, eu vou entrar por aqui mesmo, pelo programa. É que eu já estou logada. Aí vai ficar ruim se eu deslogar para logar de novo. Mas, enfim, vocês precisam ter o cadastro no TeamCloud, que é gratuito. E aí vocês precisam estar logados. Está vendo aqui em cima? Eu estou logada já no TeamCloud. Quando vocês entram, precisa fazer o login. Precisa estar conectado aqui para você acessar algumas funcionalidades importantes. Tanto para quem comprou o pacote, né, e trabalha com projetos e projetos ali concomitantes, quanto para quem vai usar a função ali da transcrição automática. E aí você pode fazer o login por aqui, né, logo na entrada, ou também fazer o login por aqui, ó, tá vendo? Dentro do programa mesmo. Então, aqui eu tenho um vídeo, ó, no formato de vídeo, poderia ser uma entrevista, poderia ser um áudio, uma entrevista, então ele vai fazer a transcrição de áudio e vídeo. E quando eu clicar com o botão direito nessa função, aqui do vídeo, ele vai falar, ó, você quer transcrever esse vídeo? Você pode transcrever manualmente, da mesma forma que é anteriormente, com as mesmas funcionalidades, mesma visualização, né, também. Ó, ele vai abrir as mesmas funções aqui, os mesmos escopos aqui para a função manual, e você pode usar aqui a transcrição, opa, peguei o arquivo errado, transcrever automaticamente. E ele vai falar, olha, você precisa estar logado, né, ali, e aí ele vai entrar, já você que está logado no meu TeamCloud está logado, ele vai entrar na página web, daqui a pouquinho você já vai ver. Entrou na página web, você vai ter as funções, ó, TeamCloud, se vocês quiserem usar, a parte de transcrição e a parte do assistente para vocês fazerem a gestão também, para quem vai precisar fazer compras de pacotes e tudo mais. Aqui você vai ter a possibilidade de verificar qual é o tempo que você tem disponível e se você precisa fazer a compra de tempo de transcrição. Então, eu tenho aqui, ó, disponível 1 hora. Então, vai depender do tamanho dos meus arquivos aqui, em termos de tamanho, para que eu possa ir debitando, né? Eu posso ir debitando, posso comprar um pacote e ir debitando de acordo com o número de transcrições que eu tenho, de entrevistas ou grupo focal. E aqui eu vou fazer, né, o upload do arquivo de mídia, da minha entrevista ou do meu grupo focal. Aí ele vai pedir para fazer o upload aqui. Eu vou pedir o idioma da transcrição. Posso fazer algumas prescrições para ele em termos de vocabulário ou definições de abreviações. E aí eu vou dar OK. E ele vai fazer, então, ele vai gerar aqui do ladinho o arquivo da transcrição e ele vai dizer, olha, você pode fazer o download agora deste arquivo. Então, você vai fazer o download, vai salvar na sua área de trabalho, vai voltar para o software, aí aqui no importar, voltou aqui, né, para a minha janela de software. Aí você vai aqui em importar transcrições e vai pedir para importar o modelo
da transcrição Marx-Kilian. Aqui, ó. Aquele arquivo que o Marx-Kilian gerou e você salvou na sua área de trabalho. Vai fazer o upload na área, né? Vai colocar transcrever, ele vai deputar do seu pacote de transcrição, vai gerar o arquivo, você vai baixar o arquivo na sua área de trabalho e depois você vai subir o arquivo dentro do programa. E aí vocês podem acessar a página web depois e verificar lá. Tem pacote de 5 horas de transcrição, tem pacote de 10 horas, e aí vocês podem acessar lá os valores, né? O tempo que é necessário para vocês, os pacotes de compra e os valores, dependendo do tamanho do projeto que vocês tenham, né? Vocês podem fazer a seleção aí. Mas era uma ferramenta muito esperada aqui, né? É lógico que hoje em dia, né, eu acho que se eu for avaliar lá do meu mestrado de 2008 a 2010, ou do meu doutorado mesmo, né, de 11 a 15, muita coisa mudou, né, gente? Que bom que mudou para melhor. Hoje nós temos muitas funcionalidades, né, muitas ferramentas, muitos aplicativos que nos apoiam nas transcrições, mas você ter tudo no mesmo lugar também é uma boa saída, né, dentro do mesmo projeto, dentro do mesmo programa, dentro ali da mesma possibilidade de trabalho, você ter tudo ocupado, isso ajuda bastante. Mas vocês precisam, então, estar ali, né, logados e precisam, né, verificar ali quanto de pacote de transcrição que vocês têm. Dúvidas, se vocês quiserem já ir anotando as dúvidas. E análise de tendências, né? Eu, particularmente, fiquei também bastante apaixonado por essas funcionalidades que elas trazem ali uma perspectiva bem legal para a gente ampliar o nosso olhar a respeito dos nossos dados, para que a gente não fique olhando de uma forma somente ali horizontalizada, né, ou verticalizada dos dados, mas que a gente possa fazer esses cruzamentos, né, e possibilidades de ampliar os olhares ali e contemplar uma análise mais integrada, então é bem bacana. As funcionalidades que eu vou apresentar para vocês, algumas, né, aqui, em relação à parte de novidades nas análises de tendências, né, ou para a gente identificar padrões ou tendências. Então, aqui em ferramentas visuais, nós vamos dar uma olhadinha nessas duas funções aqui, ó. Então, vou fechar aqui, vem aqui em tendência das palavras, eu posso olhar tanto um documento único, posso olhar para um indivíduo da minha pesquisa, como eu posso olhar para um grupo de indivíduos da minha pesquisa. Eu posso olhar, se eu estiver fazendo um estudo de revisão, eu posso olhar para um arquivo de revisão, como eu posso olhar para um grupo todo de arquivos aí da minha revisão. Inclusive, ver os temas, se eles estão se alternando com o tema. Então, se eu estou analisando uma lei, uma legislação, quero ver como é que era uma legislação de políticas de educação à distância no Brasil, desde quando começou, todas as alterações dentro dessa legislação, ao longo do tempo, o que foi sendo incluído, o que foi sendo removido, o que foi sendo alterado. Então, eu também posso fazer esse agrupamento. Nós já tínhamos essa perspectiva para analisar isso dentro das ferramentas visuais com o visualizador da matriz? Sim, já tínhamos essa perspectiva e era possível. Mas agora a gente também tem uma possibilidade de ampliar isso de uma outra forma visual também, né, bem didática e ágil também, rápida. Então, aqui vamos analisar, vamos pegar aqui esses três, ó, vamos analisar a pessoa entrevistada 1, a pessoa 2 e a pessoa 3. Então, vamos olhar aqui quais são as tendências. Não deixei ativado, né? Mas ele não foi, não. Mas a gente pega aqui também. 1, 2, 3. Aqui. Tá aqui, ó. Vou só pegar aqui, gente. Desculpa. Então, aqui eu peguei as pessoas entrevistadas, elas estão aqui embaixo, ó, gente. Ó. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. E aí, ele vai abrir aqui. Deixa eu ver se eu deixo um pouquinho, para vocês verem aqui, assim tá melhor, né? E aí a gente pode acessar tanto a frequência de palavras à lista, particularmente eu gosto bastante de usar a lista, eu acho que ela tem bastante potencial para trabalhar, e agora a gente tem nessa visualização que é legal. Lá, quando a gente fazia análise através da nuvem, lembra quando a gente acessava
a lista de frequências, a gente continua acessando, né? Ou pela nuvem de palavras, ou pelo NextDictio. Mas acessar por essa nova funcionalidade é bem legal, porque olha o nível de comparação, gente, que bacana. Você pode exportar essa tabela em Excel para você fazer gráficos, né? Outros gráficos, outras análises. Você pode gerar aqui também uma nuvem de palavras. Você pode ajustar as frequências, né? Pode fazer aqui, ó, o ajuste da lista, pode criar uma lista de exclusão dos termos que vocês não gostariam que entrasse na análise. Então, depois que vocês fazem os ajustes aqui também na própria lista, você pode ir por aqui também, ó. Esse daqui não é uma palavra que vai interferir muito aqui, mas eu gostaria de ver a palavra voluntário. E tirar voluntariado, mas eu gostaria de ver quem tem influência familiar aqui. Então, eu vou colocar pai, marido, para tirar alguém para entrar o marido, vamos tirar voluntariado. Será que ele não tem? Pai tem, engraçado, mas sei lá. Talvez eu não tenha pego a entrevista, né, que está falando. Não, acho que a pessoa entrevistada não fala do marido. Será que tem uma digitação diferente? Vou colocar aqui, trabalhar. Só para a gente usar aqui o modelo. Deixa eu pegar a caneta. Então, aqui a gente pode observar, olha, as codificações da pessoa 1, da pessoa 2 e da pessoa 3. E aqui cada palavra vai tendo uma atribuição de cor. Se vocês acharem que visualmente as cores estão muito sobrepostas, vocês podem escolher também a alteração do padrão de cores aqui, ó, na paleta de cores, tá vendo? Podem fazer a seleção. Se vocês acharem que está com uma paleta com muita sobreposição, vocês podem ir lá e escolher uma outra. Então, quando você coloca aqui, passa pela palavra, né, o bombeiro, aí você vê ali qual é, aqui são as frequências absolutas, o número de segmentos codificados. Então, aqui, ó. O número de segmentos codificados por entrevista. E aí você pode observar, por exemplo, o que é legal aqui? Bombeiro passa por todos os 3 entrevistados? Passa. Talvez é uma categoria legal para aprofundar. É lógico que tem o entrevistado 3, né, que tem mais falas ali. Voluntário, todo mundo fala de voluntário. Legal, minha pesquisa é disso, então estou no caminho certo. Alimentação ou comer aqui, os 3 falam de alguma forma também. Agora aqui já, ó, sobre a influência de alguém da família, como a figura paterna, só tem uma pessoa. Então, como eu quero trabalhar primeiro só com os padrões e tendências, esse aqui eu posso remover da minha lista de olhar nesse momento. E quem é que vai falar do trabalho? Eu posso tirar e colocar aqui e ver se faz diferença na minha análise. E aí vocês podem trabalhar aqui a inclusão de outras palavras, visualização, outras combinações, ou primeiro limpar toda a lista, né? E depois aqui vocês aplicam, ó, a lista de exclusão, tá vendo? Ó? Aplica a lista de exclusão para que vocês possam ter uma visualização melhor. E aí vocês conseguem ver. Se vocês estiverem trabalhando com a perspectiva temporal, aí vocês podem colocar lá, por exemplo, a da legislação. Olha, quando a lei lá na década de 90 foi criada, né, se falavam tais palavras. Depois, agora, nos anos 2000, nos ajustes de tal lei, agora muda a tendência de palavras. Então, vamos supor que na parte de educação à distância, antes não se falava nada de online, não ia aparecer nada de online, né, educação à distância eu ia falar, não sei, era mais remoto, mas não era... O acesso era mais difícil, né, gente? Acho que a gente não tinha tantas plataformas, eram plataformas muito específicas, com login específico, dia, hora, não tinha essa acessibilidade, né, e maior disponibilidade que a gente tinha. Então, vamos supor, sei lá, a gente não falava muito de Zoom ou Teams, sei lá, usava uma outra plataforma específica.
Aí, hoje em dia, a gente já ouve mais falar as palavras Zoom, Teams, Meet, enfim. Ou como esse aqui, né, o GoToMeet, enfim. Outras palavras foram aparecendo aí, sendo incluídas à medida. A gente não tinha a avaliação, apesar da distância em si, você ainda tinha um lugar para ir fazer uma prova. Ainda havia aqui uma questão presencial para avaliação específica. Ah, não, agora não aparece mais. Então, você pode também fazendo essas análises, né, temporais, dessa perspectiva temporal, se vocês tiverem interesse com o material de vocês. Saindo aqui da parte da palavra, vocês podem vir aqui para código também, dentro de um documento único ou vários documentos. Se eu vou seguir com a nossa premissa, eu vou escolher até os mesmos, para a gente dar uma olhadinha. Ó. E aqui a parte de códigos, vamos pegar este, e esses dois. Vamos ver o que a gente consegue de visualização. Então, aqui a gente consegue também, ó, dar uma olhadinha. Opa! Ai, ela tinha ficado menorzinha, desculpa, gente. Deixa eu colocar aqui do ladinho as perguntas. Então, aqui também a gente consegue fazer essa visualização, ó, da parte do entrevistado 1, 2 e 3. Então, aqui nós podemos dizer que, né, nós temos aqui bastante... Opa! Fechou de novo. Aqui, ó, influência familiar, passa... Opa, deixei oculto. Passa pelas 3 pessoas entrevistadas. Então, de alguma forma, essas 3 pessoas tiveram algum tipo de influência familiar e a gente pode investigar melhor, ó. Se você clicar aqui, ó, quais são os segmentos codificados da pessoa 1, ele vai abrir aqui para você dar uma olhadinha. O que ela está dizendo, ó, Maria e o sogro. É por isso que eu achei estranho lá, né? Talvez ele não tenha uma frequência tão significativa para aparecer como tendência, né? E aqui também ele vai falar de alguma forma, de alguma situação aí de parentesco, por isso que apareceu ali na influência familiar. Aí se eu quiser ver do 2, eu clico lá, aqui eu não estou conseguindo entrar. Aqui, quais são os segmentos codificados aqui. Então, vocês podem ir acessando quais são os segmentos de cada um, até para vocês terem uma ideia aí, conferirem, né? Se está ok, se realmente pegou e está batendo direitinho. Então, influência familiar é uma codificação que pega ali para todo mundo. Vontade pessoal também. Tem ali, vamos ver aqui, vontade pessoal. É só uma pessoa, né? Altruísmo, aqui embaixo. Tem no entrevistado 1, no 2, já no 3 não tem. Então, eu vou tirar, porque eu quero... Só quero observar aqui porque eu consigo ver em todo mundo. A experimentação não tem em todo mundo, também não quero. Acesso a caso sem motivo definido não tem. Sem motivo definido não tem. Nível de envolvimento assumido todo mundo traz. Avaliação de desempenho todo mundo traz. E aqui, vontade pessoal também não é. Então, posso ir fazendo esse tipo de análise. Eu vou removendo, né, aquele padrão de categorização que não faz muito sentido, porque eu quero olhar, neste momento, padrão e tendência entre o corpus, né, entre o volume de informações que eu tenho ali de todos os meus participantes. Eu não estou avaliando no nível individual, eu posso fazer isso também, mas aqui eu quero fazer uma análise um pouco mais abrangente, quero olhar esse grupo de pessoas e quero olhar o que elas têm, né, de familiaridade e o que está presente em todas elas e de que forma isso se apresenta dentro dessas entrevistas. Lógico que aqui a gente tem um visual bem legal. Terminei minha análise e consigo lá, olha, então aqui eu tenho uma tendência a dizer que esse grupo, pelo menos essas 3 pessoas, né, de alguma forma elas passaram por uma influência familiar para chegar no trabalho voluntariado, elas têm um nível de envolvimento assumido, né, que perpassa no discurso delas durante a entrevista. Elas também falam bastante da avaliação, né, de desempenho dentro do voluntariado. E aí eu posso dar aqui, ó, um copia e cola, e também posso salvar essa imagem, né, e levar lá para o meu projeto.
E eu também posso trabalhar só com a cobertura. Qual é o nível de cobertura deles dentro da entrevista. E aí você vai ter aqui, ó, porcentagem, né, da cobertura dessa temática dentro das entrevistas também. Vocês podem trabalhar tanto com a perspectiva das frequências absolutas, quanto da parte de cobertura ali em porcentagem. E aí, dentro do MaxDict, aqui, já vou indo para a nossa última apresentação aqui de função. Então, dentro do MaxDict, a gente precisa primeiro criar o dicionário, senão eu não vou conseguir ter uma busca aqui. Então, eu vou criar alguns itens aqui, ó. Eu vou buscar... Ó, agora eu vou buscar aqui a influência. Marido, pai, eu. Fazer aqui uma busca automática. Autocodificar. Deixa eu escolher aqui o material que eu quero. Ah, já está ativado, né? Então, eu quero só nos documentos ativados, que são essas entrevistas ali. Vou dar OK, quero a frase toda. Fazer uma codificação aqui automática. Para que ele tenha elementos. Agora eu vou fazer aqui uma análise das tendências, né, dentro a partir da minha categorização do dicionário. Então, aqui eu vou pegar a categoria, deixa eu pegar todo mundo aqui, um grupo maior, para a gente dar uma olhadinha. Então, dentro da categoria que eu criei, que aí tem aquele conjunto de palavras, né, não vai ser uma palavrinha só, ó, marido, ah, pegou paixão, ó, tem que ir lá e dar uma arrumada no meu dicionário. Ó, marido, pegou paixão, tem que dar uma arrumadinha no meu dicionário. Marido, tem que pegar outras palavrinhas ali, tem que fazer um ajuste, ó, pai. Então, aqui eu consigo, pelo MaxDict, fazer um apanhado, né, de termos, eu consigo construir um dicionário de termos de buscas e eu consigo aplicar tanto para que ele faça uma varredura, uma busca automática, uma categorização automática num grande volume de arquivos. Então, para quem trabalhando com Big Data, né, mesmo no Quali, ela é uma funcionalidade super interessante para analisar padrões e tendências. Primeiro que você faz uma codificação rápida, né, você dá agilidade ali, porque depois você possa aprofundar essa análise do que foi categorizado. E segundo, que você consegue trazer essa perspectiva aqui para análise de tendência também, né, para tendências das categorias. Então, aqui ela vai fazer o agrupamento e você vai olhando, né, por exemplo, entrevista, aqui, ó, entrevistado 1, aqui repetiu, mas ela tem, ó, um volume mais expressivo, né, das expressões que eu estou buscando, ó, entrevista 3, na verdade, a 1 e a 3 tem um volume mais expressivo ali, daquele bloco de conjunto de palavrinhas que eu estou procurando. Bom, gente, de atualizações, temos outras, né? Vale a pena depois também consultar lá o site para vocês darem uma olhadinha em todas as atualizações da versão 2024, mas as que a gente separou para a nossa apresentação de hoje eram essas. Dúvidas, perguntas, estou à disposição de vocês aqui. Se já quiserem enviar, a gente já vai. Antes, né, antecipando aqui, já quero fazer meu agradecimento, né, pela participação de todos aqui, sala cheia. Quero agradecer a participação de todo mundo. E estamos abertos para as perguntas.